Prepare-se para histórias intrigantes, relatos e teorias que vão desafiar a sua imaginação. Enigmas, ufologia e o sobrenatural. Vamos adentrar nesse mundo em que muitos são céticos, mas todos têm interesse e sempre têm alguma história para contar. Eu sou Jackson. Seja muito bem-vindo. Muito tempo se passou desde aquela noite que vi e ouvi coisas que me marcaram pelo resto da vida. Aconteceu ainda na época da escola. Eu e meu grupo de amigos nos conhecemos no colégio onde estudávamos. Uma amizade, inclusive, que se estendeu para além da escola. Sempre saíamos juntos nos finais de semana e, de vez em quando, dávamos uma escapada das aulas para jogar conversa fora em algum lugar. Um de nossos amigos tinha uma casa no interior de São Paulo, um lugar com trilhas de terra batida e lugares para acampar. No primeiro convite dele, já estávamos de mala, barraca e com todo o equipamento pronto, dentro do trem a caminho dessa cidade. Nos encantamos com o lugar. Passávamos os dias percorrendo trilhas e estradas. As noites eram para os acampamentos em volta da fogueira. Alguém sempre tinha uma história para contar. Essas viagens tornaram-se uma constante em nossas vidas. E raro era o fim de semana que não íamos para a casa desse nosso amigo. Um lugar se destacava entre os vários que existiam por lá. Um velho sítio, conhecido na cidade como Moinho, onde, em tempos antigos, os pacientes de um sanatório próximo eram levados para trabalhar. O que chamava a atenção de imediato naquele local eram frases e dizeres desconexos e sem nenhum sentido, deixadas por esses trabalhadores, gravadas nas paredes das casas de lá. Os moradores do moinho contavam histórias assustadoras sobre coisas estranhas que aconteciam na região. As que mais recordo eram sobre os ventos e sobre a árvore. Às vezes o vento soprava somente no lugar em que você estava. As árvores, a mata, os campos ao redor permaneciam imóveis. Se você se movesse, o vento seguia seus passos, ainda sem tocar nada à sua volta. A segunda história falava sobre uma árvore que ficava no meio do caminho, entre a casa desse nosso amigo no moinho. De acordo com os moradores, sempre que você passava sob ela, um de seus galhos caía sobre sua cabeça. Curioso, fui tirar a prova dessas duas histórias. Espantado, confirmei ambas. Numa noite, quando estávamos no moinho, ficamos sabendo que uma de nossas amigas estava a caminho. Tomara o trem tarde da noite e chegaria mais tarde ainda. Peguei um dos cavalos, o qual era muito apegado. Afinal, era o que mais usava para andar pelas estradas, meu favorito, e fui buscar essa amiga no caminho. No meio da noite me pus a galope pela estrada de terra batida. Esse cavalo pertencia aos moradores do moinho. Era leal, confiável e obediente. Estava familiarizado com as trilhas, estradas e caminhos da região. Nunca havia tido problemas com ele. O vento ficou mais forte. Uivava alto ao passar pelas árvores próximas. Percebi que meu cavalo ficava cada vez mais nervoso conforme seguíamos em frente. Ele, entretanto, permaneceu me obedecendo. Ao nos aproximarmos da árvore no meio do caminho, aquela mesma da história do galho, o cavalo estacou. Ergueu a cabeça e fez menção de empinar. Com medo de cair e vendo que não conseguia mais controlá-lo, apeei. O tal galho, claro, caiu sobre mim, e o vento persistia forte, ao passo que caminhava próximo do cavalo, seguindo em frente e tentando acalmá-lo. Ele, nervoso, olhava por cima do ombro. Virei-me para ver o que ele observava. Foi então que eu também vi. Do lado esquerdo da estrada, existia um pequeno barranco que subia cerca de 2 metros, até alcançar uma cerca de arame farpado, colocada de maneira precária. Do lado direito, havia outro barranco enorme, que descia vários metros até alcançar o chão lá embaixo. Foi do lado esquerdo que vi diversos cavalos cavalgando apressados. No mesmo momento, achei estranho, pois aquela quantidade de animais faria muito barulho com sua passagem, e não havia som algum, além do vento uivante. Outra coisa, um grupo tão grande cavalgando lado a lado não caberia num espaço estreito como aquele em que se encontrava. Percebi uma névoa alta. Parecia que saíam de dentro dela, correndo ao meu lado por alguns metros, desaparecendo novamente na própria bruma. Reparei, por fim, que não conseguia ver-lhes as patas.
Elas sumiam na neblina que se erguia do chão. Estranho também era não ter medo. Estava curioso, intrigado. Tentei me aproximar dos animais, mas meu cavalo resistia pela rédea. Ainda assim, esticando o braço, consegui avançar um pouco e chegar mais perto dos estranhos cavalos. Foi então que um grande cavalo cinzento, da mesma cor da bruma, apareceu. Veio até minha direção, e fiquei sem saber o que fazer. Parou entre mim e os demais cavalos, como que os protegendo, vigiando, caso tentasse algo. Por algum momento ficamos ali nos encarando, enquanto o restante do bando passava por trás dele. Quando o último deles desapareceu em meio à neblina, o alto cavalo cinza, fazendo um movimento com o pescoço, virou-se e seguiu na mesma direção, sumindo tão rápido quanto havia surgido. Então, tudo gradativamente foi voltando ao normal. O vento parou, meu cavalo se acalmou e pude montá-lo e continuar o trajeto. Não demorei muito em encontrar minha amiga estrada abaixo. Voltamos conversando e perguntei se percebera algo estranho pelo caminho enquanto andava sozinha. Contou não ter visto ou ouvido nada. Tempos depois, ficaria sabendo que tanto ela como outros amigos que viajaram para aquela cidade vivenciaram experiências insólitas, como a minha.